Turma, eu sou o professor Souto, continuando aula sobre ondulatória, falando de potência e intensidade de ondas. Imagine aqui uma fonte de ondas, né? Então o que acontece? As ondinhas estão saindo aqui dessa fonte, tá? E como nós já vimos, a frente de onda é uma esfera. Isto é, no tridimensional, esfera, tá escrito esfera aqui, tá? No tridimensional, em todos os pontos à mesma distância x, nós temos a mesma quantidade de luz, ou a mesma quantidade de onda. Mas como que a gente organiza essa coisa da quantidade de onda? Eu vou usar agora o termo intensidade. Então a intensidade da onda, ela é a potência dividido pela área. Então, potência dividido pela área, né? Nós entendemos bem isso na prática se você tem um projetor e começa com a mesma potência da lâmpada do projetor, vai aumentando a área de projeção, a qualidade da imagem não vai caindo? Então, se você aumentou a área, você diminui a intensidade luminosa na projeção. Então, vou chamar potência de P e área A. Acontece que, por exemplo, no exemplo aqui que eu já vou fazer da vela, nós temos que a intensidade é a potência da lâmpada, ou a potência da vela, ou a potência da fonte, dividido pela área, e a área da esfera é 4πr ao quadrado. No caso aqui ficaria 4πx ao quadrado. Então nós temos dois pontos, por exemplo, aqui ó. Vou pegar aqui uma superfície esférica, tá? Uma superfície que está a 1 metro da vela. E vou pegar aqui uma superfície que está a 2 metros dessa vela, tá? Então aqui nós temos uma superfície 2 e aqui uma superfície 1, ok? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa potência, dividir pela área dessa esfera, para saber por metro quadrado, por centímetro quadrado, para cada milímetro quadrado, qual é a potência que chega nisso, né? Então isso é intensidade. A potência sobre área é a intensidade. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a intensidade 1. Vamos supor que esta vela ela tem uma potência de 20 watts. Tá? 20 watts de potência. Lembrar que potência, a unidade é o watt. Escreve assim, né? E aí essa vela tem essa potência. A 1 metro nós teremos potência de 20 watts dividido pela área da esfera. 4π vezes 1 metro ao quadrado. Tá? Aproximadamente, isso nós teremos 20 dividido. Adotando π igual a 3, nós temos dividido por 12. Né? Aqui, por 2, nós temos o 10, por 2 dá 6. Então aqui nós temos por 2 dá 5. Então aqui eu tenho uma intensidade de onda nessa área, nessa superfície, de 5/3 de watt por metro quadrado. Então, para cada metro quadrado de área da esfera, para cada metro quadrado aqui que eu tirar essa casquinha, uma casquinha assim de 1 metro quadrado, nós teremos uma potência de 5/3 de watt. Claro que quando eu vou afastando da fonte, a intensidade diminui. Então vamos ver? Agora a intensidade 2, potência
20 watts, dividido por 4π, agora é 2 ao quadrado. Você já começa a ver que aqui vai ficar 20 watts dividido. Fazendo π igual a 3, né, nós temos 12 vezes 4, né? Então 3 vezes 4, 12. 12 vezes 4 vai dar 48, não é verdade? Tá? 12 vezes 4. Então você repare aqui que se você dobrou a distância, a intensidade cai 4 vezes. Então se você dobra a distância, né, ela cai 4 vezes. Por quê? Porque a intensidade é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, dividindo por 2, nós temos 10. Dividindo por 2, nós temos 24. Por 2 dá 5, por 2 dá 12. Então, nós temos 5 dozeavos. 5 dozeavos de watt por metro quadrado, sabemos que é 4 vezes menor do que 5 terços, visto que 3 vezes 4 é 12, olha aqui. Ó. Então, essa intensidade caiu 4 vezes. Tá? Agora vamos para uma outra fórmula envolvendo intensidade. O que você precisa saber? Turma, continuando intensidade de onda, repare aqui que eu tenho duas ondas, a onda 1 e a onda 2, tá? O que acontece na onda 1? Nós temos este ciclo completo, ela percorre um comprimento de onda, que eu vou chamar aqui de comprimento de onda 1, lambda 1, tá? E ela gasta um período de onda T1, que é o tempo para uma oscilação completa, esse achurado aqui. O ciclo completo da onda 2, ela cabe aqui, ó, tá? E este é o comprimento de onda 2. Então, obviamente, o período T2. Então, nós começamos a ver pelo desenho também que o período T2 é metade do período 1, tá? Ó, período 2 é metade do período 1. Como frequência é o inverso do período, nós podemos entender então, que eu quero que você veja isso, se foi pela primeira vez, veja aqui com atenção, que se o período 2 é metade do período 1, né? Metade do período 1, aqui é sobre 2. Então, se o período 2, quer dizer, o tempo para uma oscilação completa é a metade do período 1, nós verificamos que a frequência é o dobro, porque a frequência é o inverso do período. A intensidade da onda, então ele pede nesse exercício, qual é a relação entre a intensidade 1 e a intensidade 2, tá? Qual é a relação entre as intensidades 1 e 2? Visto que a amplitude 2 pode também ser aqui a metade da amplitude 1, apesar que no exercício... Vamos pôr... Não, vou aumentar isso daqui, ó. Vou aumentar o denominador. Vamos colocar 4 vezes menor. Então, o que eu fiz? A amplitude reduziu 4 vezes, e a amplitude é a distância do raio de onda, aqui é o raio de onda, do raio de onda até a crista, ou do raio de onda até o vale, né? Crista e vale, tá? Esse daqui é o vale. Muito bem. Aí o que eu penso? Bom, vou lá entender como eu calculo a intensidade da onda nesse esquema aí. Então a intensidade é o seguinte, ela depende, é diretamente proporcional, né?
é diretamente proporcional ao quadrado da frequência e diretamente proporcional ao quadrado da amplitude, tá? E amplitude aqui você pode colocar como o A maiúsculo ou A minúsculo aqui no caso, tanto faz. Agora, existe uma constante de proporcionalidade entre essas grandezas. E aqui é uma constante que depende do meio. Essa constante depende do meio considerado. Depende do meio de propagação da onda. Então, se a onda propaga-se no ar, você tem uma constante K. Se a onda propaga-se na água, você tem outra constante K. A relação entre as duas ondas, eu vou escrever aqui então. Vamos fazer assim para ganhar espaço. Então o que eu vou fazer? Ó? Vou fazer assim. A constante, vamos supor que as duas ondas elas estão se propagando no mesmo meio, tá? O meio aqui é o mesmo, pode ser água, ar, o mesmo meio as duas. Então vai ficar constante, a frequência 1 ao quadrado, tá? A frequência 1 ao quadrado, a amplitude 1 ao quadrado, dividido pela constante do I2, que vai ficar frequência 2 ao quadrado, vezes a amplitude 2 ao quadrado. Nessa proporção, a constante vai ser simplificado, vai dar 1, vai sumir daí da... Não vou usar mais o K, não preciso do K. A frequência F1, então eu escrevo frequência F1 ao quadrado, amplitude 1 ao quadrado. A frequência 2 é o dobro da frequência 1, mas vai ficar assim, ó. 2 vezes a frequência 1 ao quadrado, vezes a amplitude 2 ao quadrado, que é 1/4 da amplitude 1. Então a amplitude 2 é a amplitude 1 dividido por 4. Mas isso eu tenho que fazer o quê? Ao quadrado, certo? A amplitude e a frequência nós vamos simplificar, mas antes de simplificar eu vou escrever assim, ó. Frequência 1 ao quadrado dividido por 4 vezes a frequência 1 ao quadrado. E aí eu já simplifico aqui, ó. Vai dar 1. A amplitude 1 ao quadrado dividido pela amplitude 1 ao quadrado sobre 16, porque 4 ao quadrado é 16. Também vai, tchumba, vai embora aqui. Tá? Fazendo essa conta aqui, 4 dividido por 16 vai dar, nós teremos 1/4. Então, olha o que aconteceu. A relação entre a intensidade da onda 1 e a intensidade da onda 2 é igual a 4, ok? Então, o que aconteceu? A intensidade da onda 1 é 4 vezes maior que a intensidade da onda 2. Mas cuidado que depende de todas essas variáveis, principalmente da frequência e da amplitude, ok? É isso aí. Turma, aqui um exercício para a gente praticar o que a gente tem visto. Então eu vou fazer a resolução aqui. A pergunta é a seguinte: qual será o aquecimento da água que passa através de uma tubulação? Então você tem aqui uma tubulação, tá? E a água passa por essa tubulação e ele deu a vazão da água de 6 litros por minuto, tá? 6 litros de água por minuto. E ele quer saber qual será o aquecimento da água
o aumento de temperatura da água, visto que nesse momento ele está exposto a uma luz solar de intensidade 10 ao cubo watts por metro quadrado. Como é que eu resolvo isso? Eu vou pegar então a intensidade, que é a potência sobre a área, tá? E vamos lembrar que potência é energia sobre tempo. Então, energia sobre ΔT, isso é potência. Então, nós temos isso aqui, ó. Tá? Energia. No caso, a energia que vai ser transportada para a água é na forma de calor. Então, eu vou usar aqui a quantidade de calor aqui. Nós vimos em calorimetria que a quantidade de calor é o mc ΔT, porque a água vai sofrer um aquecimento, então é calor sensível, mc ΔT. Sobre o ΔT, vezes a área da placa. Essa daqui é a área da placa, que ele disse que vale 20 metros quadrados. Essa área aqui, 20 metros quadrados, tá? Eu já vou falando, os dados do problema são da seguinte forma. Então eu tenho a massa, se eu tenho 6 litros de água por minuto e a densidade da água é 1 quilograma por litro, né? Então eu já posso dizer que aqui nós temos 6 quilogramas de água fluindo pelo cano por minuto. Então eu vou transformar no sistema internacional 60 segundos. Então essa parcela aqui é a vazão, tá? Só que, cuidado, a água, cada litro de água equivale a 1 quilograma de água. Então 1 litro de água, vamos pôr assim, H2O, equivale a 1 litro de água, bom? Muito bem. A área da placa é de 20 metros quadrados, também está no sistema internacional, não preciso mexer em nada. O ΔT é o que o problema está pedindo. ΔT é o que o problema está pedindo, tá? Já vou falar do calor específico da água, tudo bem? A intensidade é 10 ao cubo, que aqui é igual à intensidade, é 10 ao cubo watts por metro quadrado. Então já está tudo transformado no sistema internacional, certo? O calor específico da água, vamos lembrar, ó, o calor específico da água, ou calor específico sensível da água para aquecimento, é de 1 caloria por grama por grau Celsius, tá certo? Só que 1 caloria é igual a 4 joules, porque como eu estou trabalhando no sistema internacional, eu tenho que usar o joule, tá? E 1 grama é 10 a menos 3 quilogramas. É o milésimo do quilograma, tá? Então 1 grama é a milésima parte do quilograma, vezes graus Celsius. Então aqui eu vou passar esse 10 a menos 3 multiplicando, vai ficar então 4 vezes 10 a terceira joule por quilograma por grau Celsius, tá? Então nós vamos colocar aqui 4 vezes 10 a terceira, ok? Tá? Muito bem. Fazendo a conta, o ΔT, eu vou isolar o ΔT, tá? Vamos isolar o ΔT. Então eu vou passar esse denominador para o lado direito, multiplicando. Então nós vamos ter o seguinte, ó, 60 vezes 20 vezes 10 a terceira, dividido por 6 vezes 4 vezes 10 a terceira, certo?
Esse vai ser o ΔT. Muito bem. Eu vou apagar a lousa aqui para terminar essa continha, tá bom? Turma, para terminar a aula, o aquecimento da água com este painel foi de ΔT, vai dar em graus Celsius, tá? Então, ó, 60 dividido por 6 dá 10, 20 dividido por 4 nós temos 5, e 10 à terceira com 10 à terceira aqui dá 1. Então é 50 graus Celsius a resposta do problema, tá? Então essa água teve um aquecimento de 50 graus. Vamos para a continuação de ondas ainda. Encerrando essa aula.